Primeiramente, agradecer aqui o convite da Pentagro, André e equipe. Vamos falar um case relacionado a planejamento e controle da produção, que ocorreu na unidade Conquista do Pontal. E um pouco dessa unidade da ATIS, que fica ali no Pontal do Paranapanema, ela, só dando uma contextualização, ela foi, em 2016, 2017, a unidade escolhida como uma unidade modelo para a gente implementar todas essas plataformas da indústria 4.0. Tive a felicidade de estar ali durante todo esse tempo, né? E queria fazer menção aqui também de um mestre aí que sempre esteve com a gente à frente, e dentro de uma oportunidade dessas, que precisava estar aqui com a gente também aqui, para alguns já conhecem, outros não conhecem, mas tudo isso surge também dessa pegada dele com inovação. Carlos, faz favor aqui para a gente. Vem aqui com a gente aqui, que tudo isso tem um início, e esse movimento de inovação da unidade começa com o Carlos Comanovici. Então, aqui tem uma geração, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi com o Willem, que está aqui conosco, que vai participar aqui desse movimento, né? E, na sucessão dele, o Eduardo, também outro engenheiro químico. Eles também ajudaram muito a gente nesse desenvolvimento. Então, o que a gente vai passar aqui é um pouco de um case relacionado a planejamento avançado, né, que todos já conhecem, quem já utiliza isso, mas a gente queria uma ferramenta de planejamento de safra. Tá? Então, acho que um pouco aqui dessa abordagem, né? Então, a gente tem aqui o Hélito, já fez uma apresentação rápida aqui das unidades ATIS. Pode passar, Eduardo? Ou Willem? Então, a ATIS ela está situada aqui em 4 estados brasileiros, né? A gente tem a capacidade instalada de processar 33 milhões de canas, isso desde da origem ainda das implantações das ETHs com a Odebrecht e depois a aquisição das Brenco. Então, essas são as nossas capacidades instaladas: 650 mil toneladas de açúcar, VHP, 2,28 mil metros cúbicos de etanol e 2.160 gigawatts de energia. Então, são as plantas Greenfield. Nesse processo aqui, tem uma unidade que está parada, né, que é a unidade Auxílio, que foi a primeira aquisição do grupo. Ela fica também ali na região de Presidente Prudente. São as 2 unidades, perto dessa unidade de Conquista do Pontal. E aqui um pouco de onde começou essa inovação, né? Então, nós falamos aqui dessa unidade. Nós temos nessa planta 270 integrantes, sendo 240 ligados diretamente na produção. Nas nossas 8 unidades operacionais, nós temos aproximadamente 11 mil integrantes. Então, a gente tem, acho que um benchmark legal, por ser plantas modernas e totalmente automatizadas. Nosso número de pessoas por tonelada de cana processada é um número bem relevante, é um benchmark no setor. Então, aproveitando a automação e a unidade UCP, por ser a mais completa, por ter a fábrica de açúcar, né, junto com essa, diferente das outras unidades, né, das 7, a gente tem, então, nessa unidade, uma capacidade de 5,5 milhões de cana processada. Podemos produzir 450 mil toneladas de açúcar VHP. Se virar o mix para etanol, 320 mil metros cúbicos, com a capacidade de geração de energia de 410 gigas. Esse número era 400, esse 410 veio quando a gente também começou a colocar algumas plataformas de controle avançado ali para otimizar esses números. Então, é uma unidade que está na vanguarda do setor. A gente tem, no próximo slide aqui, Vili, esses pilares da indústria 4.0. Então, a gente tem o planejamento avançado, que é isso que nós vamos falar aqui, como começou e como nós estamos hoje. O controle avançado de processo, que são aí as otimizações desses 7 pontos setoriais. Então, a gente tem em todas as plantas controles avançados, em todas as
os setores, geração de vapor, geração de energia, produção de etanol, produção de açúcar, evaporação. Nós temos esses otimizadores, e tudo isso começou em 2017, como eu falei. Temos o laboratório virtual, então a gente está com o NIR, já temos a extração online nessa planta. Queremos fazer, com a umidade do bagaço online, levar isso para uma operação autônoma também da caldeira, né? E temos também a manutenção preditiva online, já temos mais de 300 sensores em equipamentos críticos nessa planta, não monitorando só os equipamentos rodantes, mas também estamos implementando na preditiva elétrica, monitorando os drives no CCM, trafo. Então, esse é um trabalho que torna essa planta piloto. E tudo isso começa, eu trouxe ele aqui, Carlão, faz favor aqui, que é vamos falar, toda essa visão desse modelo de negócio, de implementar isso na UCP, tem a capitania aqui do Carlos Kamanovitz, que sempre nos incentivou, e colocou a planta da UCP como uma planta protótipo e modelo dentro da unidade. Então, ninguém faz nada sozinho, né? A gente ficou lá. E era isso, Carlos, só colocar aqui que todo esse trabalho aqui tem a sua maestria aí, tá certo? Obrigado. Bom, e a gente vai passar a bola aqui agora para os meninos, que vão apresentar o que a gente tem avançado aqui no PCP junto com a Pentágono, né? no PGDI, em todo esse trabalho como começou, e hoje o que é essa novidade que vai servir muito, né, para a gente multiplicar isso nas nossas unidades. E acho que uma modelagem muito importante para quem pensa em planejamento de safra. Tá certo? Então, passar a bola aqui para o Carlos, e o Carlos depois chama aqui a turma. Só fazer um comentário rápido. As iniciativas, quer dizer, o mérito é todo da equipe operacional que colocou isso para rodar. Então, acho que é bom rapidamente já passar a palavra aqui, o pessoal dá o recado. Obrigado, viu, Cristiano? Obrigado mesmo. Vamos lá, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer, né, as palavras do Cristiano, do Carlos. Já convido o Eduardo para estar junto comigo aqui. A gente recebeu o convite aí do André, pessoal da Pentágono. A gente agradece também a oportunidade, né, de estar falando aqui e contando um pouquinho dessa nossa jornada aí para a indústria do amanhã, né? Esse slide aqui ele é super importante, né? O Cristiano já comentou bem, que ele traz os 4 pilares que a Ativus enxergou, identificou como o caminho para chegar na inovação na indústria 4.0. Né? O PGDI, ele atua, né, que é o principal fator ali da nossa indústria hoje, na parte do planejamento avançado. Então, ele traz um simulador online que utiliza os dados do sistema de controle, supervisório, laboratório, e gera KPIs para a operação, buscando as condições ótimas operacionais em tempo real, né? Essa jornada começou lá em 2017, o Cristiano já comentou, e parte do planejamento. A gente avança, então, para o controle avançado, né, com os controles multivariáveis, né, as melhorias de otimizador de set point e tantas outras que foram sendo implementadas ao longo do tempo, e eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Um ponto super importante aqui para o futuro, né, do setor, do negócio, é o laboratório virtual, né, os sensores NIRS que estão vindo aí e outras opções que estão usando redes neurais e data lake, fluxo de dados, né, uma série de informações que vão transformar a usina num grande RTO. Né? Então, a nossa ideia é transformar os silos aqui os silos do controle avançado
né, que hoje estão separados aí setorialmente, interligar isso via laboratório, né, via o laboratório virtual, né, e no futuro a gente almeja, busca aí o RTO, o Real Time Optimization. Por fim, um baita de um case de sucesso é a manutenção preditiva online, né? Isso aparece no caminho da UCP, aparece no caminho da inovação e traz muito resultado. A gente viu, né, poderia fazer uma apresentação só disso, num case de inovação, mas vale muito a pena estudar e trazer para as usinas essa manutenção preditiva online. Falando em geral da Ativus, pessoal, a gente fez um plano de rollout, né, onde a gente colocou todas as tecnologias que estão implantadas hoje na UCP. O Cristiano comentou, né, é o piloto da Ativus, né, colocamos um peso em cada uma e planejamos o rollout nos próximos anos para as unidades da Ativus. E aí a gente criou um quadro aqui de como está sendo essa implementação, que já vem acontecendo aí nos últimos anos. Acho que é importante falar que a gente traz para esse quadro as tecnologias que estão dando certo, né? Existe uma governança, existe alguns crivos, né, etapas do processo do que está dando certo e o que não está dando certo, né, e a gente traz para cá, para o rollout, o que realmente está dando resultado, né? Acho que já foi falado aqui, um ponto super importante que ajuda bastante essa jornada de inovação é as tecnologias se pagarem, né? A gente trazer, porque tudo que a gente está falando aqui tem um custo, né? É um sensor, é um sistema, é um OPEX, um CAPEX, e a jornada ela fica muito mais fácil quando essas tecnologias se pagam, né, e vão trazendo resultado e retorno para o acionista. Então, a gente começa lá em 2017 com controle avançado na geração de energia e já começamos também o planejamento avançado junto à Pentagro com o PGDI. Aí a gente avança aqui ao longo dos anos o controle avançado, passando por todos os setores, tratamento de calda, evaporação, extração, né? Começamos a manutenção sensorial lá em 2019, que era um pouco diferente do que está hoje, eram poucos sensores e muito caros, né? Então a gente colocava em alguns equipamentos bem escolhidos, né, que tinham um histórico de quebra, que tinha uma criticidade alta, mas tinha um custo bem alto. Com a evolução desses sistemas, a nuvem, a rede 4G, tudo isso facilitou muito, e hoje a gente tem, acho que mais de 500 sensores instalados na planta, nessa parte da manutenção sensorial. Seguimos, né, passando pelo controle avançado nos setores, né, destilaria, colocamos um controle metabólico energético na fermentação, e em 2022 começamos o sensoriamento com o laboratório virtual. Colocamos um NIRS na fábrica de açúcar, 23 um NIRS na extração de caldo. Hoje nós temos lá na UCP a eficiência de extração online, sendo medida efetivamente por um NIRS a cada 5 segundos, 10 segundos, né? E isso já está consolidado, com uma curva bem feita, com uma ótima correlação, e a gente está avançando agora para o controle avançado, usando não mais as informações de input do operador, mas as informações do NIRS para esse controle avançado. Então, a gente começa a tirar um pouco a mão do operador, a experiência do operador, e colocar sensores para a tomada de decisão, né? Temos também um sensor de pureza vegetal no PCTS, todas as cargas hoje são analisadas, e a manutenção preditiva que eu comentei um pouquinho. E esse ano, 2024, a gente foi provocado, né, o pessoal trouxe para a gente esse desenvolvimento do Pentagro PCP, que o Eduardo vai comentar melhor mais à frente. Tá? Hoje a gente usa bastante, né, o gêmeo digital, para novos projetos, mas também para a gestão da rotina, em todas as unidades, até as que não estão com o PGDI rodando ainda. Então, a gente testa cenários, determina as melhores condições de processo, determinamos o melhor setup para a maximização do desempenho, rentabilidade, e um negócio super importante que é o mapeamento de gargalos, né? E a gente consegue ter, então, uma visão integrada do processo, de todo o processo, né? Eu não preciso
mas rodar um balanço de massa, um balanço de energia, um balanço de vapor. Ele traz toda essa resposta vinda do simulador, né? E um ponto legal que são os warnings aqui que traz o que está de errado e onde que estão os gargalos da nossa planta, né? O planejamento avançado já foi falado mais cedo, mas ele traz aqui na nossa rotina os planos de produção, a qualidade da matéria-prima, que nós recebemos, né, essa informação da agrícola, do planejamento agrícola, né? E temos também, então, as informações do processo industrial. A gente roda um balanço no PAP, que gera, né, os inputs para o PGDI ter a tela de monitoramento. Eu achei legal o colega, acho que da Raizen, falou tela dos 49, né? Mas a nossa, essa tela é a mesma tela que traz como a operação deve operar, qual é o melhor cenário, qual é o melhor set point, qual é a melhor vazão, temperatura para aquele cenário do dia, né? Então, para isso, a gente precisa da melhor informação, a última atualização, digamos assim, da agrícola, que traz com a informação mais atual, mais atualizada, né? Quais são os pontos positivos dessa tecnologia? O acompanhamento em tempo real dos indicadores de processo, seus desvios. Ele traz além disso, né, ele tem um trabalho estatístico que traz não só a média, né, mas o quanto o indicador ficou fora, quanto tempo ele ficou fora, qual foi a variação, qual a amplitude dessa variação, uma forma de controle estatístico, né? Isso ajuda na rotina, que a gente coloca um processo de finalização do turno, né, e a gente consegue acompanhar desvio da moagem, desvio de produções ao longo do dia, tudo isso pensando no nosso plano de safra. E os próximos passos, né, a gente vai avançar para a nossa POC, né, que a gente fez do Pentagro PCP, mas é trazer esse modelo da simulação atual para um planejamento de safra e depois um acompanhamento de safra, né? E o desafio foi, então, sair de um cenário de balanço horário para um balanço de safra. Mas aí eu passo para o Eduardo seguir aqui com os detalhes da POC. Bom dia, pessoal. Bom, me chamo Eduardo, né, também faço parte do time aí, junto com o William na área de processo e excelência da Ativos. E acho que o William explanou muito bem que a gente já tinha lá, tem toda uma trajetória, né, percorrida, e a gente chegou num cenário em que a gente conseguia fazer uma boa gestão de rotina, olhando para o dia, o D-1, porém a gente tinha uma dor, né, principalmente em relação a fazer o planejamento de safra de forma mais fidedigna e sistematizada, né? Antes de falar um pouquinho do PCP, eu acho que é importante comentar como é o plano de safra hoje na Ativos, né, que eu acho que também é muito comum, não só na Ativos, mas também no setor como um todo, né? A gente hoje tem um sistema já oficial, o repositório, onde a gente coloca essas informações do plano de safra, que é o sistema Hyperion, né? Um sistema proprietário da Oracle. E a gente tem esse sistema para garantir que as informações que são geradas no plano de safra sejam repositadas e sejam, de certa forma, seja feita uma governança em cima dessas informações, né? Porque o plano de safra hoje ele gera informações e KPIs para toda a operação, não só a operação, mas também como comercial. Então, é importante que as informações que são geradas no plano de safra sejam, de certa forma, historiadas, e hoje o sistema que faz isso na Ativos, né, é o sistema Hyperion. Porém, o Hyperion nada mais é que um sistema conforme uma planilha de Excel, né? Uma planilha de Excel, todo mundo aqui conhece, ela aceita qualquer tipo de desaforo, né? Se você coloca uma informação, ela não enxerga uma ocupação de algum equipamento, um balanço de massa, um balanço de energia. E essa era a nossa grande dor, né? E aí nasce o projeto, na forma de uma POC, né, uma prova de conceito, do Pentagro PCP, que vem sendo desenvolvido e criado a 4 mãos, né, com a nossa equipe da Ativos, junto com a equipe da Pentagro. Aí o plano de safra hoje no Hyperion, ele segue, a partir das informações que são geradas pela equipe agrícola, que a gente chama de PDA agrícola, né, o Plano de Desenvolvimento Agronômico de cada uma das unidades, essas informações elas são imputadas nesse sistema Hyperion. O Hyperion hoje ele tem um balanço de massa contido dentro dele, né, com todas as fórmulas e constantes estabelecidas como padrão para Ativos. E, a partir do Hyperion, além das informações de cana, a gente também gera as informações do nosso plano de insumos, que vão gerar o nosso plano de custos, sejam eles fixos quanto os custos também variáveis.
Então, hoje, né, ainda não contando com o PCP, hoje, nas 8 unidades, o nosso sistema oficial e a forma como o planejamento de safra é feito é seguindo esse fluxo, né? E aí, no final de tudo isso, gera aqui, né, um plano de safra na forma de uma planilha de Excel, que é a base que a gente segue no nosso planejamento de produção ao decorrer do ano inteiro. Bom, aí nasce a POC, né, o projeto do PCP. A gente procurou a equipe da Pentagro, né, muito aí, incentivada pela nossa diretoria, né, industrial, procurou a equipe da Pentagro com essa nossa dor que a gente tinha, que a gente queria. Hoje a gente já pegava as informações que o PGDI gerava a partir de um balanço horário, e não só o PGDI, mas também o GM Digital, que hoje está nas 8 unidades, né? A gente usava essas informações principalmente de gargalos e oportunidades de produção, de maximização de produção, para jogar essas informações nessa planilha, nesse input lá do nosso sistema Hyperion, né? Só que isso aí demandava um certo trabalho e não se realizava de forma integrada, né? E aí veio o módulo PCP, que ele é um módulo do sistema PGDI, então ele entra lá no sistema PGDI como mais uma aba, mais uma área, né, que a gente consegue acessar, e ele tem todas essas possibilidades. Além de a gente gerar o planejamento de safra, a gente também consegue gerar, como eu falei, as premissas também técnicas de consumo de insumos, de custo de insumos principalmente. E, ao final de tudo isso, com essas informações inseridas dentro do Pentagro PCP, que tem uma cara idêntica ao nosso simulador do PGDI, ao nosso simulador de processo, ele gera automaticamente um plano de produção e um plano também de consumo de insumos, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de como é que foi toda essa construção do módulo PCP, né? Conforme eu falei, a gente já tinha uma cara do plano de safra, que é seguido na Ativos hoje há um bom tempo, né? Desde a implantação das unidades, e a gente queria que o nosso plano de safra gerado também no PCP seguisse com a mesma cara e principalmente com as mesmas premissas e constantes, sejam elas para eficiência, para produções, que a gente seguia já nesse plano de safra antigo realizado via Hyperion, né? Porém, usando as informações obtidas a partir do balanço de massa e energia para produção de açúcar, produção de etanol e produção de energia. Então, a primeira etapa, e acho que o que foi que demandou mais tempo, foi a confecção desse módulo, né, de cada uma dessas linhas que a gente queria que o nosso plano de safra gerado no Pentagro PCP fosse gerado, né, as informações que a gente queria trazer para esse plano de safra. Então, foram criadas aí mais de 150 linhas de variáveis, né, que a gente queria trazer nesse plano de safra, porém, nem todas essas variáveis constam lá, porque senão seria uma tabela enorme de informações, né, somente as informações dos KPIs principais, que são as produções, eficiências, perdas e tudo mais. E, a partir dessa criação de cada um desses itens, o cadastro de cada um desses itens do plano de safra, a gente já tinha total capacidade de gerar o plano a partir do nosso simulador de processo, nosso Pentagro PCP. Vou passar. Bom, e aí, depois de criado definitivamente o módulo PCP, né, que foi, eu acho que, o trabalho mais pesado e grande dessa POC, a gente já tinha um plano de safra estabelecido para esse ano, né, então a gente só simplesmente pegou esse plano de safra para fazer um teste da plataforma e jogou para dentro do Pentagro PCP, e, ao decorrer também do projeto, a gente até identificou já até algumas oportunidades, porque ele é um simulador de processo, ele vê gargalo, ele vê capacidade de produção. Então, talvez, em algum momento que a gente colocou uma produção de açúcar, naquele mês específico, a gente poderia, talvez, ter maximizado um pouco mais os nossos produtos de interesse, por exemplo, como o açúcar, né? Ou até mesmo a questão da energia. A energia, a gente hoje, quando você tem um balanço de energia, você acaba tendo já um consumo de vapor de acordo com a realidade do nosso balanço de massa. E aí já gera um número mais fidedigno e, consequentemente, gera um plano de energia também, de consumo de bagaço mais real. É isso que é acho que é o grande chave dessa questão do Pentagro PCP. Mas, antes de a gente começar a fazer o planejamento de safra, a gente tem que cadastrar as premissas também agrícolas, né? As informações são geradas num sistema separado, um sistema agrícola. Hoje, o PCP, o cadastro dessas premissas de planejamento agrícola é feito ainda de forma manual, então a gente vai lá, insere, dá um Ctrl+C, Ctrl+V dessas informações que veio da agrícola, referente à moagem, qualidade de matéria-prima, cadastra essas premissas e eles são base para gerar os planos de safra, os planejamentos mensais de produção. Futuramente, a gente já tem, né, uma fila aí de melhorias, que é o decorrer, que é um projeto que está em desenvolvimento, então a gente já vê uma oportunidade boa aqui também de fazer isso de forma mais rápida, ou até de forma integrada e embatelada, né, para facilitar ainda mais esse processo de planejamento. Mas a primeira etapa é essa. E depois a gente segue para o planejamento de produção em si, que quem já teve contato, aí, né, os colegas da Raiz, o pessoal que já tem contato com a plataforma PGDI, já sabe como é que é, e o PCP ele tem a mesma cara da plataforma PGDI, do PAP, né, do Planejamento Avançado de Produção do PGDI. Porém, a diferença é que ele traz aqui
um plugin aqui que é justamente o Pentago PCP. Eu tenho a possibilidade de vir aqui, alterar cada um dos meses e gerar os planos, né, as simulações de processo para cada um desses meses, e é aí que eu vou identificar aquela questão dos mapas de gargalo, e no final já gerar meu planejamento de safra mês a mês e da safra como um todo. Mas a cara dele é exatamente como já é no PGDI, né? A gente consegue manipular os inputs de cada setor aqui e também manipular algumas premissas industriais e comerciais nesse quadrinho do lado. E aí, a partir do momento que eu finalizei esse planejamento, identifiquei as oportunidades, vi os gargalos, se eu tenho ou não algum gargalo, eu salvo esse cenário para o mês e ele já está lá registrado nesse planejamento de safra, para aquele mês específico. E eu vou fazendo isso para cada um dos meses de safra. Tá? E aí o principal ponto que eu falei, né? Assim como no PGDI, a gente também gera um mapa de gargalos, é aqui que eu consigo identificar se tem algum equipamento específico que eu tenho capacidade de ocupar mais um pouco ele, por exemplo, a fábrica de açúcar aqui nesse cenário, eu teria a possibilidade de talvez aumentar um pouco mais minha produção de açúcar, virar um pouco mais o mix e usar isso como base para o planejamento. Esse é o ponto, acho que chave, muito importante do PCP, né? Do Pentago PCP. Assim como também identificar gargalos. Aquele cenário que eu coloquei, pode ser que naquele momento ele não vai dar, ele tem um farolzinho vermelho aqui que indica que a ocupação está acima do desejado. Então, eu não vou conseguir produzir aquilo que eu estou colocando. Então, eu tenho que revisar meu planejamento. Isso, a planilha de Excel não olha, ela não tem essa inteligência, vamos colocar assim. Né? E o Pentago, por PCP, por ser um simulador de processo, a gente consegue fazer isso. Aí, no final, finalizados os planejamentos de cada um dos meses, ele gera um plano de safra completo de produção para a safra referente àquela unidade. Tá? Então, essa aqui já é o formato final, a partir do momento que a gente planejou todos os meses, finalizou, salvou o cenário, ele gera essa planilha aqui, que também pode ser exportado numa planilha de Excel e gerar um plano de safra padrão da forma que a gente já fazia anteriormente. E o outro ponto muito importante também, como ele gera dentro do sistema um planejamento de moagem, produção de açúcar, etanol e energia, a gente acaba sendo capaz também de gerar um plano de consumo de insumos. Né? Então, a gente cadastra dentro do Pentago PCP a projeção de consumo de insumos mês a mês, né? para cada um dos insumos. Antes de cadastrar a projeção, a gente cadastra, né, especificamente os insumos que a gente vai consumir na planta. Acho que esse é um trabalho só inicial, depois que está cadastrado, a não ser que não mudou nada no processo, vai ser usado esses insumos que já foram cadastrados lá atrás. E, a partir daí, começa a fazer a projeção de consumo e tem a possibilidade também de já adicionar uma projeção de custo dentro do sistema. E ele gera já tanto um plano de consumo, quanto também um plano de custo para a equipe de custos, né, da companhia. Bom, e aí, para fechar, como é um projeto que está em andamento, é uma POC, é uma prova de conceito, ao decorrer do projeto foram sendo identificadas diversas oportunidades e melhorias ao decorrer do uso da ferramenta durante aí 2, 3 meses, né, que a gente vem implementando esse novo módulo, né, junto com a equipe da Pentáculo. E o primeiro ponto, o nosso próximo passo que a gente planeja chegar, depois de estar tudo definido, construído, né, todo esse planejamento e validado, é construir um dashboard, né, a partir do momento que eu tenho as informações de plano de safra já dentro do sistema PGDI, eu consigo também acompanhar, em cima desse planejamento que está nele, os dashboards a partir... O dashboard acompanhando as informações reais de processo, que hoje o PGDI já tem, né, isso já faz parte, mas também com esse planejamento de safra que foi colocado dentro do programa, dentro do módulo. Né. Outro ponto que a gente também colocou como próximo passo, hoje a gente está com a possibilidade de gerar somente um plano de safra V0, vamos colocar assim, uma base zero que a gente vai gerar lá no começo de safra. A gente já procurou a equipe da Pentágono, já está na fila de implementação e de melhorias, que é a possibilidade de salvar diferentes cenários de plano de safra. A gente sabe que a gente acaba gerando, às vezes, um plano de safra, a gente vai conversar, isso vai ser apresentado para a diretoria, talvez alguns pontos vão ter que serem alterados, né? Então, a gente vê uma possibilidade muito bacana também de salvar diferentes cenários, para que a gente consiga, talvez, um cenário máximo açúcar, um cenário tirando um pouco de açúcar, mas usando um pouquinho mais de etanol, o anidro hidratado, o etanol especial, né? Então, a gente também, hoje ele não tem ainda, mas já está na fila de melhorias para ser implementadas também, essa possibilidade, assim como também é prática na Atmos, acho que também é prática no setor como um todo, são as revisões mensais, né, das tendências de safra, que a gente tem um plano de safra, que aquilo é batido na pedra, então isso serve como meta durante o ano todo, porém, para o comercial, a gente gera as nossas novas tendências sempre no final de cada mês. Né?
alguns lugares a gente chama na Atlas de SOP, né? Na Raizen lá o pessoal chama de forecast, né? Então essa é a mesma a ideia que também dentro do PCP a gente consiga salvar também esses cenários de tendência também, né? Que hoje ainda não tem, mas também é uma melhoria que já está na fila para ser implementada e também vai se concretizar. E por fim, para finalizar, hoje, por mais que a gente está usando um método científico, um simulador de processo, que já é um ganho muito grande, né, de assertividade em planejamento e de ganho de planejamento também, a gente quer chegar no cenário de que tudo isso seja feito de forma automática. Então, a informação que a agrícola ela vai gerar lá do PDA agrícola, do Plano de Desenvolvimento Agronômico de moagem, matéria-prima, assim como as premissas de custo de insumos, que vem lá da equipe de inteligência de mercado, né, e tudo mais referente às tendências de mercado de preço de insumos, essas informações já sejam imputadas de forma automática dentro do Pentágono PCP, que é totalmente possível de ser feito. E isso já é o próximo passo que a gente vai realizar, né, que a gente está já mapeado para ser implementado. Que a partir desse momento eu não preciso ficar jogando nada manualmente também no Pentágono PCP, ele já vai puxar essa informação de forma automática. A gente vai gerar simulações de processo mês a mês e também ele já vai fornecer o insumo para o repositório nosso, que é o sistema do Hyperion. Tudo de forma integrada e automática, e hoje ainda, a partir do momento que eu já gero o plano de safra, ele está lá, ele é uma planilha de Excel, ainda vou ter que jogar esses inputs no sistema Hyperion. A ideia é que, num futuro já próximo, talvez ainda esse ano, ou mais tarde no próximo ano, a gente tenha uma forma já de jogar também esse plano de safra, a partir do momento que ele foi validado e estabelecido como base zero para o nosso orçamento, diretamente no sistema Hyperion. Tá? Bom, pessoal, acho que o que a gente tinha para trazer era isso, né? Eu, o William aí, e a equipe da Ativos. Eu agradeço novamente aí a oportunidade, né, o convite do André e do pessoal da Pentágono para apresentar um pouquinho do que a gente vem fazendo na Ativos, principalmente em relação ao PCP. E a gente está aí disponível para qualquer tipo de dúvidas, comentários aí que vocês quiserem fazer ao decorrer do evento. Tá? A gente está totalmente aberto aí. Muito obrigado, Eduardo, Willen. Obrigada também, Cristiano, Carlos, e eu gostaria de convidá-los a receber o prêmio também de Case de Sucesso. André, por favor.